Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série Jaguar, que está na Netflix. É uma série espanhola que fala basicamente sobre caçadores de nazistas. E bom, qual é a proposta desse vídeo? Eu quero passar para vocês algumas dicas, já que nós estamos nos aproximando do período de férias. Dicas de filmes e de séries que vão ser para a gente ao mesmo tempo um entretenimento, uma diversão e também, nesses casos, uma possibilidade da gente ter um contato, né, da gente se lembrar de algumas coisas ou da gente conhecer um pouco mais de alguns assuntos históricos interessantes. E essa série aqui que nós vamos falar nesse vídeo, ela trata de um dos assuntos que os meus alunos mais gostam de interagir, de conversar sobre, que é a questão do nazismo, como isso se espalhou pela Europa. Então, o papo vai ser reto aqui, o vídeo vai ser curto. Qual é a proposta? Eu vou, no primeiro momento, falar um pouquinho sobre o enredo, qual é a ideia geral da série, sem spoiler. No segundo momento, eu vou apontar alguns temas históricos que aparecem nessa série. E no final, eu vou falar então o meu julgamento, a minha opinião, se essa série vale a pena ou não. Essa aqui é uma série curta, espanhola, 6 episódios. Ela se passa, então, nos anos 60 na Espanha, durante a ditadura franquista. Qual é a base, então, dessa história? É um grupo de pessoas, todos eles têm alguma relação com o nazismo. Eles foram presos em campos de concentração ou eles são parentes de pessoas que foram presas nos campos de concentração. Cada um deles tem uma experiência diferente nessa questão do Holocausto. Cada um deles também percebeu, interagiu com isso de uma forma diferente. E essa é uma das coisas mais legais, inclusive, da série. Os personagens são bem diferentes, apesar deles terem um passado semelhante, mas eles lidam com isso de uma forma diferente. Assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes do enredo da série são esses personagens. Então, bom, o que que eles estão fazendo ali? Pelo menos nessa temporada não fica muito claro como essa organização, foi criada, quem financia ela, esse é um dos mistérios da série por enquanto. Mas esse grupo então de pessoas com esse passado de vítimas do Holocausto, eles se propuseram então a perseguir nazistas que estavam se escondendo ou que estavam usando a Espanha como um ponto de fuga para outros países como a América Latina, para outros países na África, na Ásia, enfim. Então alguns nazistas passavam pela Espanha e esse grupo então se encarregava de prender, esses nazistas e levar eles à justiça. Essa era a ideia deles, de fazer justiça, já que o governo franquista, o governo que estava na Espanha naquele momento, protegia, fechava os olhos para vários nazistas refugiados. Essas pessoas, então, se colocaram o dever de perseguir esses líderes nazistas. E o que que nós temos de histórico aqui? Olha, primeiro ponto mais evidente, né, é a questão do Holocausto. Por mais que seja uma ficção, é uma ficção que se baseou em várias questões reais, em várias questões que realmente existiram. Esse grupo, os Jaguares, eles não existiram na Espanha, né? Porém, todo esse fluxo, a questão do Holocausto, as experiências que esses personagens, teriam presenciado, elas trazem sim várias questões nesse sentido. Enfim, todo esse contexto do Holocausto, seja a partir de memórias dos personagens, seja a partir das influências, do nazismo ainda naquele momento, na década de 60 pela Europa, todas essas questões, elas existiram de fato. A fuga de nazistas da Alemanha com a derrota depois da Segunda Guerra, enfim, todas essas questões que aparecem na série, elas fazem sentido, elas aconteceram de fato. Então, por exemplo, quando os personagens se lembram das suas experiências nos campos de concentração, são campos de concentração que existiram, são experiências que são baseados em vários relatos que nós temos hoje de sobreviventes do Holocausto. Muitos espanhóis foram sim levados para os campos de concentração por serem judeus, por serem comunistas, enfim, várias questões diferentes que inclusive aparecem na série. Então a forma como o Holocausto é retratado na série é muito bom, assim, porque eles conseguem ter um tratamento sério
e ao mesmo tempo envolve as pessoas, assim. Eles não fazem piada, eles não fazem um drama exagerado. Também eu considero que tenha tudo sido na medida, assim. Eu tenho um grande respeito com essa questão, né, das experiências do Holocausto. Bom, o segundo ponto também como eu falei, é baseado em questões reais, são os vestígios do nazismo na Europa. Ao longo da série, principalmente na Espanha, a gente pode perceber que os criadores tiveram esse cuidado para mostrar que o nazismo não terminou com a Segunda Guerra Mundial. Não foi só porque Hitler morreu que as ideias do nazismo terminaram. A gente sabe, até hoje existem grupos neonazistas, inclusive no Brasil. Então, na Europa, a gente tinha muitos simpatizantes do nazismo, mesmo fora da Alemanha. Mesmo antes da guerra, já a gente tinha a ideologia nazista, ela era disseminada na Europa. Então, na Espanha, a gente vê autoridades, policiais, pessoas que vão aparecendo pela série, são no mínimo simpatizantes daquele ideal nazista que tinha sido derrotado em 1945. O próximo ponto é justamente essa ligação, fascismo na Espanha. Isso aparece em poucos momentos, assim, a questão da ditadura franquista. Mas isso é importante para a gente lembrar que fascismo não foi só um sistema na Alemanha e na Itália. Portugal, Espanha, a gente teve outros países com fascismo, e o fascismo não terminou na Europa com o fim da Segunda Guerra. Mussolini caiu, Hitler caiu, mas Francisco Franco só sai do poder quando ele morre, em 1975. Então, a Espanha passou por muito tempo por uma ditadura com muitos ares fascistas, autoritários, de perseguição a minorias, enfim, várias questões fascistas ali. E, para finalizar, uma outra questão baseada em fatos reais seria a famosa Operação Odessa. Ela não foi assim como a gente tem na cultura popular, assim, livros, muitos materiais de ficção falando sobre essa operação, mas de fato nós temos sim documentos que comprovam que muitos nazistas, principalmente as lideranças, fugiram da Alemanha a partir de 1945, né, temendo o Tribunal Internacional colocado pelos aliados com o fim da Segunda Guerra para julgar os crimes dos nazistas, né? Então, a gente sabe que existia sim um fluxo considerável de nazistas que vieram aqui para a América Latina, especificamente para a Argentina. Temos documentos hoje que comprovam que o governo argentino na época estava disposto a ajudar, ajudou sim vários desses criminosos fugitivos. E nós temos também documentações que indicam uma colaboração, pelo menos de parte do Vaticano, como uma rota de fuga a partir do ambiente religioso, por monastérios, por igrejas. Essas pessoas foram se escondendo nesses lugares, iam arrumando uma documentação falsa, até que tinham condições então de fugir para outros países. Para finalizar, então, eu coloco aqui a minha opinião, né. Não sou nenhum crítico de cinema, nem, não sou nenhum técnico para isso, mas colocar a minha opinião aqui sobre a série, se ela diverte mesmo, se eu curti e tal, e se ela traz algumas questões históricas que realmente vão valer a pena, assim, tu consegue aprender um pouco com a série. E a minha opinião é que sim, vale a pena, uma série muito boa, assim, primeiro que ela é curta, são 6 episódios só, ela não fica enrolando, ela tem uma trama de suspense, ela traz um clima de mistério, assim, mas ela não enrola muito também. Ela consegue, ao mesmo tempo, desenvolver bem os personagens, desencadear, assim, cenas que eles se lembram do passado, que vai ter dramas entre eles e tal, com cenas de ação, cenas de tiroteio e tal. Então a série consegue ir bem, na minha opinião, nesse caminho, sim. É uma série muito boa no desenrolar do enredo. Como eu falei anteriormente, as questões históricas, elas também são bem apresentadas. Tem alguns momentos que essas memórias até podem parecer um pouco demais, mas tudo faz sentido, assim, eles não distorcem nenhuma informação, nem nada assim, sabe. E, pra fechar, assim, eu acho que os personagens são muito carismáticos. Esse é um dos pontos principais, assim, da série. Eles, mesmo tendo um passado traumático em relação ao Holocausto, eles lidam com isso de forma diferente, eles têm personalidades diferentes. Enfim, fechando, então, eu acho que é uma série que vale muito a pena ver. Tanto pelo enredo bem apresentado, as cenas de ação, mas também porque eu acho que ela traz algumas reflexões importantes, assim, para a gente lembrar que o nazismo não terminou,
que essa ideologia ela não era algo específico de antes da Segunda Guerra, não era algo específico só de Alemanha, só de Itália. Essas coisas ainda estão aí que vale a pena sim a gente continuar refletindo sobre isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Indico para vocês essa série. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.